O verão em Boa Vista do Tupim ardia como o hálito de um deus faminto. O sol castigava as ruas, transformando o asfalto em um espelho trêmulo de calor. O ar cheirava a suor, cerveja e fritura, e a cidade pulsava ao ritmo do carnaval. Corpos molhados de festa e desejo dançavam como oferendas vivas, movendo sinistas e sob máscaras coloridas, como se quisessem enganar os próprios demônios que os espreitavam dos becos escuros. Ricardo Marques sentia-se inquieto. Não era a ressaca nem o cansaço dos dias de folia, era algo mais profundo, como um sussurro no fundo de sua mente, uma voz sem língua e sem forma que lhe segredava verdades que ele não deveria saber. Ana Clara, sua namorada, o puxava pela mão, rindo, tentando trazê-lo de volta ao mundo dos vivos. Mas Ricardo se sentia separado do momento, como se estivesse vendo tudo através de um vidro rachado. As árvores floresciam e secavam ao mesmo tempo. As sombras se alongavam em direções impossíveis. A chuva evaporava antes de tocar o chão. O carnaval seguia seu curso, mas para ele, era uma celebração sem sentido, uma dança de fantoches cujo mestre estava escondido nas dobras invisíveis do cosmos. Quando a noite caiu, eles voltaram para casa, exaustos. A festa lá fora continuava, mas dentro do apartamento o silêncio era absoluto. Ricardo se jogou na cama e fechou os olhos. Foi quando o pesadelo começou. O relógio marcava 2h37 da madrugada. Ricardo sonhava com um lugar que não existia no mundo dos homens. Um templo sem começo nem fim, construído com ossos e carne pulsante, sob um céu onde estrelas não brilhavam, mas se retorciam em espirais insanas. E havia eles. Seres impossíveis, entidades de sombras líquidas e olhos dourados, cujos corpos se dissolviam e reformavam como se estivessem além das leis da matéria. Eles entoavam cânticos que queimavam na alma, palavras feitas de puro caos. Sangue de morte, nós despertamos. Sangue de morte, nós pertencemos. Sangue de morte, eles serão meus. Ricardo despertou com um gemido. O calor o sufocava. O quarto estava escuro, mas ele sentia a presença de algo. Algo vivo, algo que o desejava de uma forma que ele não conseguia compreender. Ele tentou se mover, mas não conseguiu. Seu corpo estava preso, e então, o prazer começou. Uma sensação inebriante, como um êxtase profundo e avassalador, percorreu seu corpo. Mãos invisíveis tocaram sua pele, dedos gelados e ásperos que não pertenciam a nenhuma criatura humana. A excitação o consumia, um prazer além do que seu corpo mortal poderia suportar. Mas havia algo errado. O prazer se tornou dor. Os dedos se transformaram em garras, cravando-se em sua carne. Algo subiu sobre ele, um peso esmagador que o deixou sem ar. Ele sentiu o hálito quente e fétido de uma boca que não deveria existir. Os olhos dourados brilharam no escuro. A criatura estava sobre ele, uma amálgama de sombras e carne apodrecida. Seus dentes serrilhados reluziam, e a boca que se abria na barriga do monstro sorriu para ele. Então veio a mordida. Uma dor indescritível explodiu em seu corpo. Algo foi arrancado de sua carne, e ele sentiu um líquido quente escorrer. Ele tentou gritar, mas nenhum som escapou. Ao seu lado, Ana Clara acordou com um sobressalto. Algo a mordeu. Ela gritou o nome de Ricardo, mas o que viu a silenciou. A criatura devorava Ricardo lentamente. Ela caiu no chão, em choque. Seus olhos encontraram os dele, e ela viu horror em seu olhar. Ele tentava dizer algo. Seus lábios se moviam, formando uma única súplica. Me ajuda. Mas ela não conseguia se mover. As sombras do quarto se contorciam. Dos cantos do teto e das paredes, novos olhos dourados surgiram, observando-a com fome e desejo.
O ar se encheu de cânticos blasfemos, e a criatura, com sua boca de dentes serrilhados, se inclinou sobre Ana. O tempo passou. Vocês destruíram. E nós acordamos. O monstro desapareceu no chão, afundando-se como se jamais tivesse existido. O relógio marcava 2h38. Os sons voltaram. A cidade ainda celebrava o carnaval. Mas Ana Clara só conseguia ouvir os gritos de Ricardo ecoando dentro de sua cabeça. Ana Clara não saiu do quarto. As redes sociais estavam repletas de relatos. Pessoas desaparecidas na madrugada de segunda-feira, às 2h37. Sem rastros. Sem explicações. As câmeras de segurança mostravam quartos vazios. Ninguém viu as criaturas. Apenas o silêncio e o horror nos olhos das vítimas antes de sumirem. Algo havia despertado. Algo antigo. Algo faminto. A cidade acordou cansada. O carnaval havia terminado. Mas para Ana Clara, o mundo nunca mais seria o mesmo. Quando sua família arrombou a porta, encontrou-a no canto do quarto, os olhos arregalados, os lábios secos e rachados, murmurando palavras que ninguém conseguia entender. E então, os noticiários anunciaram o impossível. 33.426 pessoas desapareceram ao redor do mundo. Sempre na mesma hora. Sempre na mesma noite. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum som foi gravado. Apenas o silêncio. O silêncio absoluto de um cosmos indiferente. O carnaval acabará. Mas os olhos dourados ainda espreitavam. Quando a festa chegar novamente, cuidado. Quando o prazer de um sonho for irresistível, cuidado. Quando o silêncio se tornar absoluto, eles estarão lá. Os olhos dourados têm fome. E nunca param de buscar os seus.